Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sábado, da quinta semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos está no capítulo 8, dos versículos de 1 ao 10. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivesse o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram era cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pela segunda vez, Marcos nos apresenta um relato da multiplicação dos pães. Um relato que tem como pano de fundo o mesmo sentido do primeiro relato: a compaixão e a solidariedade que norteiam os atos e os sentimentos de Jesus. A dor das pessoas, a necessidade das pessoas dói no coração de Jesus. E ele não deixa as pessoas imersas na dor, pois a missão do reino é estender a mão, erguer a pessoa e fazê-la sair do seu sofrimento. A proposta do reino é libertadora. Por que Marcos se preocupa com um segundo relato? Justamente para nos mostrar que a boa nova do reino também é para os pagãos. Pois o primeiro relato aconteceu em território judaico, enquanto esse segundo relato acontece em território pagão. Jesus é o pão da vida não só para os judeus. Jesus é o pão da vida para todos os povos que nele crer, que o aceitar. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este para sempre é justamente para falar da salvação. Jesus veio salvar a todos, não só os judeus, mas também os pagãos. Ao contrário do primeiro relato, que se baseia nos números 12 e 5, o segundo relato se baseia em 3 números: 7, 4 e 3. No Antigo Testamento, o número 7 simbolizava, lá no Deuteronômio, o mundo pagão. O número 4 fala do mundo inteiro nos 4 pontos cardeais. Mas a grande novidade está no número 3, que na Bíblia fala do momento da revelação de Deus. Com este relato da multiplicação, Marcos quer mostrar que aquele é o momento em que Deus se revela ao mundo pagão, em que Deus oferece a salvação para os pagãos. Afinal, o reino de Deus
é para chegar até os confins da terra, é para o mundo inteiro. Marcos nos lembra da universalidade do reino, uma salvação para todos. Assim, queridos irmãos e irmãs, neste sábado, o Evangelho quer nos despertar para o espírito de compaixão e solidariedade, que muitas vezes falta ao coração daqueles que se dizem cristãos. Neste sábado, ao falar da multiplicação dos pães, do momento da manifestação de Deus em solo pagão, Marcos quer nos mostrar e nos lembrar que precisamos aprender a conviver com os diferentes, a respeitar as diferenças e a ver o valor que o outro possui, mesmo tendo uma vida diferente da vida que eu escolhi para mim viver. Todos são filhos de Deus. Quarta-feira começamos mais uma campanha da fraternidade que fala desta unidade entre os diferentes, ou que se julgam diferentes. Porque quando eu me acho diferente de alguém, principalmente melhor que alguém, aí começou o conflito. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E antes mesmo de começar a campanha da fraternidade, já começou uma campanha contra a campanha. Uma campanha que parte de meia dúzia de gatos pingados, leigos que se dizem engajados, conservadores, alguns professores, vozes que destoam ao Evangelho. Você já deve ter recebido algum vídeo falando sobre isso. E se compartilhou, pecou. Porque quem fala contra a igreja fala contra a sua mãe. Quem fala contra a igreja quer dividir a igreja. E aquele que divide não é Deus, é o diabo. Eles estão dizendo que a igreja está apoiando a ideologia de gênero, as práticas homossexuais, os movimentos LGBT. E o mais triste é perceber que eles estão caluniando a igreja a partir do capítulo do texto base, onde se reflete sobre a perseguição e a morte de muitos homossexuais. A igreja pode não ser a favor da ideologia de gêneros, pode não aplaudir os movimentos LGBTs, mas a igreja tem plena consciência de que estas pessoas são amadas por Deus e por isso devem ser queridas por nós, que precisam ser respeitadas nas suas escolhas, na sua intimidade, nas suas opções. Pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de escolher, já nasceram trazendo tendências e que precisam ser amadas e respeitadas. Respeitar não é concordar. Respeitar é acolher. E se nós cristãos lutamos pela vida, se acreditamos na vida, não podemos ser coniventes ou nos calar diante do assassinato de tantos irmãos só por causa do seu gênero. Não podemos nos calar quando vemos vidas tombarem por causa de uma opção. Não. A igreja será sempre a voz dos indefesos, dos oprimidos. Afinal, nós vimos no Evangelho de hoje, ele veio para todos.
E quem não respeita a vida, principalmente daqueles que você julga ser diferente de você, você está pecando, porque está contrariando o Evangelho. Que o nosso coração seja movido pelo espírito de compaixão e de solidariedade. E saiba que, enquanto católico, você não deve se guiar pela voz de alguns, mas pela voz do magistério, que começa no Papa e chega a nós por meio dos nossos bispos. O Brasil tem uma conferência de bispos e o texto base tem a revisão dos nossos bispos. Então, deixemos-nos guiar pelos nossos pastores e não por aqueles que se julgam melhores até mesmo que os nossos pastores, mas cuja teologia não consegue enxergar além da ponta do seu nariz. Isso é muito triste. Ver cristãos denegrindo a igreja e querendo dividir a igreja. Entre nós, não deve ser assim. Deixemos-nos também nos mover pelo sentido da numerologia do Evangelho de hoje. Aprender que a palavra deste Deus, que o amor deste Deus, deseja alcançar a todos, sem distinção. Se eu conheço as minhas fraquezas, não posso apontar o dedo para as fraquezas do meu irmão. Quando eu erro, eu quero ser amado, quero ser perdoado. Por que que diante do erro do outro, eu tenho que gritar pelo apedrejamento? Estão vendo as nossas incoerências? Vamos então repensar o nosso jeito de viver o Evangelho. E não se esqueça, sem compaixão e sem solidariedade, o Evangelho não pode ser testemunhado. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos vocês.